Graça e paz, meus irmãos. Venho aqui hoje para compartilhar uma palavra de Deus para vossas vidas. Venho aqui trazer algo da parte de Deus para cada um de vocês, para cada coração. Hoje eu quero falar sobre a submissão ao Senhor, sobre aceitar a vontade do Pai, sobre fazer aquilo que é da vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E a palavra na qual eu quero compartilhar com cada um de vocês hoje está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 42, que diz assim a palavra do Senhor. E disseram para Jeremias o profeta: permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus, por todo este remanescente. Porque só restam uns poucos dentre muitos, como teus olhos podem observar, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho em que devemos andar e as coisas que devemos fazer. Então Jeremias, o profeta, lhes disse: eu vos tenho ouvido. Eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus conforme vossas palavras. E isto acontecerá que qualquer coisa que o Senhor vos responder, eu irei vos declarar, e nada encobrirei de vós. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunha entre nós. Se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós, quer seja bom ou mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos para que nos vá bem, quando nós obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. E isto aconteceu após 10 dias que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vós me enviaste para apresentar a vossa súplica perante ele. Se vós ainda vierdes a habitar nesta terra, então eu vos edificarei e não vos destruirei. E eu vos plantarei e não vos removerei, pois eu estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Não estejais temerosos do rei de Babilônia, a quem temeis. Não estejais temerosos dele, diz o Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E eu mostrarei misericórdia para convosco, para que ele possa ter misericórdia de vós e vos faça retornar para a vossa própria terra. Aqui a palavra está nos falando a respeito do povo de Judá. Aqui no capítulo 42 vai falar sobre após ataque da Babilônia sobre a cidade de Jerusalém. Os babilônios invadiram a cidade de Jerusalém e destruíram com tudo. Acabaram com a cidade. Ela ficou devastada, desolada. E após esse ataque, o rei da Babilônia colocou Gedalias como governador de Jerusalém. Só que um homem chamado Ismael, que era da linhagem real, que era um grande influenciador naquela época, um homem de respeito, se rebelou contra Gedalias e o assassinou. E essas poucas pessoas que restaram, esse grupo,
estava temeroso em ficar ali em Jerusalém, estava temeroso em ficar ali nessa cidade, porque ela, depois de tudo o que havia acontecido, e eles decidiram ir atrás de Jeremias para procurar uma orientação, uma direção ao Senhor. E quando eles procuraram Jeremias e pediram uma direção, uma orientação de Jeremias, para que ele pudesse falar com Deus, para que Deus pudesse dar alguma direção para eles, mostrar qual era o próximo passo que eles teriam que dar. Eles falaram para Jeremias que iria obedecer tudo aquilo que Deus falasse, seja bom ou seja mal. Porque eles queriam ir para o Egito para fugir, porque eles estavam com medo. Então, Jeremias ora ao Senhor. E Deus fala para eles ficar ali, porque Deus iria edificá-los, Deus iria transformar a vida deles ali, mesmo em meio à destruição, mesmo ao caos. Só que quando Jeremias ora a Deus, Deus já revela a intenção, Deus já revela aquilo que estava no coração deles. Deus já sabia qual era a intenção deles. Deus fala para Jeremias que eles eram hipócritas, porque oraram pedindo uma direção, sendo que eles já tinham tomado uma decisão. E a decisão deles era ir para o Egito. E aqui Deus traz uma reflexão. Porque quando analisamos, quando examinei este capítulo, podemos ver que eles não estavam querendo uma direção, uma orientação de Deus. Eles só estavam querendo uma bênção e proteção, mas não queriam se submeter à vontade do Senhor. E a reflexão que Deus nos traz destes versículos é que muitos querem a bênção, a proteção de Deus, mas não querem se submeter à vontade do Senhor. Muitos buscam a Deus, muitos vão até a presença do Senhor, atrás de bênçãos, atrás de proteção, atrás de milagres, atrás de maravilhas. Mas quando é para se submeter ao Senhor, quando é para aceitar a vontade de Deus, deixar Deus governar suas vidas, eles não querem. Eles decidem seguir as suas próprias vontades. E era o que aconteceu com esse pequeno grupo. Eles queriam a proteção, eles queriam a bênção de Deus, mas eles queriam seguir seus próprios caminhos, seus próprios passos. Eles não queriam a direção, eles não queriam obedecer a Deus. Porque muitos buscam conforto, as soluções e a paz que a presença de Deus traz, mas acaba resistindo à parte prática da relação, que é alinhar suas escolhas, valores e estilo de vida
a vontade de Deus. Quando nós analisamos e chegamos à conclusão que muitas pessoas querem o conforto, querem as soluções que Deus pode proporcionar e ajudar elas. Mas quando é para ter uma relação, quando é para alinhar o seu coração com o coração de Deus, quando é para haver um alinhamento dentro da vontade do Senhor, há uma resistência. E talvez você esteja ouvindo esta palavra porque Deus está te pedindo algo, Deus está te dando uma direção, Deus está te dando uma orientação e você está resistindo. Você não está querendo se submeter à vontade de Deus. Você não está querendo deixar Deus governar a sua vida. Mas talvez você queira uma bênção, você queira uma proteção. Você quer que Deus faça algo na sua vida. Mas quando Deus pede para você ter um relacionamento com Ele, você não quer. Quando Deus pede para Ele deixar assumir o controle totalmente, 100% da sua vida, você não quer. Você só quer a bênção, você só quer a proteção, mas quer seguir os seus próprios caminhos e fazer as suas próprias vontades, e não a vontade de Deus. É essa reflexão que Deus nos traz através dessa palavra. Submeter-se ao governo divino significa na prática viver os princípios que Ele nos ensina. O que muitas vezes exige renúncia e mudança de atitude. Submeter-se a Deus é renunciar os nossos pecados, renunciar às nossas próprias vontades, mudar as nossas atitudes e seguir aquilo que Deus tem nos ensinado. Seguir os mandamentos do Senhor. Obediência. Porque quando nós não nos submetemos ao Senhor, quando nós desobedecemos a Deus, ela nos traz consequências. A submissão não é vista como uma perda de liberdade, mas como o caminho para viver o propósito e a segurança debaixo da vontade de Deus. Aí eu pergunto para você, por que queremos a bênção, mas rejeitamos o governo? Por que queremos a bênção, mas rejeitamos a submissão de Deus? Rejeitamos a vontade do Senhor? Por que você quer a bênção, mas não quer obedecer a Deus? Porque você quer a bênção, porque você quer os milagres, mas você não quer fazer a vontade do Senhor, você não quer largar os pecados de lado, você não quer largar os desejos da tua carne de lado, você não quer largar os teus princípios, as tuas vontades para fazer a vontade de Deus. Por quê? No fundo, queremos continuar tomando as próprias decisões, usando a ajuda divina apenas para resolver nossos problemas. Ou seja, nós só queremos a presença de Deus, nós só queremos a vontade de Deus para Ele resolver os nossos problemas. Nós só queremos Deus para resolver
os nossos problemas. Talvez você só esteja querendo Deus só na parte boa, só na parte que Ele vai resolver os teus problemas, quando Ele vai te ajudar em algo difícil, mas você quer seguir os seus próprios caminhos e as suas próprias decisões. Mas será que Deus vai aceitar isso? Porque ou nós nos dedicamos a nossa vida totalmente a Ele, ou nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele, ou nós vamos ficar andando em círculos, ficar dando murro e ponta de faca, vamos continuar na mesmice e nada vai mudar. Ou nós submetamos, ou nós deixamos Deus governar a nossa vida, ou sofreremos as consequências da desobediência. E as consequências espirituais e práticas dessa desobediência, de não submetermos a Deus, é vazio existencial, escravidão ao pecado, distanciamento espiritual, conflito constantes, perda de direção, ansiedade e falta de paz. Aceitar o governo de Deus é uma escolha diária. Significa deixar de viver apenas para si mesmo e permitir que os valores do amor, do perdão, da justiça e da verdade guiem a nossa jornada. No fundo, querer apenas a bênção sem o governo é tentar colher os frutos sem cuidar da árvore. A verdadeira paz e segurança que tanto desejamos são encontradas quando nos rendemos à direção de Deus. Não tem como de colher os frutos sem cuidar da árvore. Não tem como de ter uma vida melhor sem seguir as direções de Deus. Porque se nós não seguirmos a direção de Deus, vamos quebrar a cara. Se aquele grupo não seguisse a direção de Deus e fosse para o Egito, lá eles iriam ser atacados por enfermidades, eles iriam morrer, eles iriam sofrer as consequências. Se você não seguir a direção de Deus, se você não se submeter à vontade de Deus, as consequências vão vir. Você está preparado para isso? Você está preparado? Não peça a direção de Deus se o seu coração não estiver disposto a aceitar a resposta, caso ela vai contra os seus desejos. Até mesmo Jesus se submeteu à vontade de Deus, quando ele disse que seja feita a sua vontade. Que possamos hoje parar para refletir. Se nós só queremos a bênção e a proteção de Deus e decidimos seguir as nossas próprias decisões, ou se vamos se submeter à vontade de Deus. Se vamos deixar Deus governar a nossa vida, que nesse dia você possa refletir, oh aleluia, e parar para analisar se você só está querendo as bênçãos e a proteção de Deus, ou se você quer se submeter a Ele, se submeter à vontade dEle.
Não é fácil se submeter à vontade de Deus, não é fácil as renúncias, não é fácil seguir os caminhos que Ele tem. Mas se com Ele é difícil, imagina sem Ele. Talvez o que Deus queira de você é justamente isso, obediência. Se submeter à vontade dEle. Talvez para algo, um projeto seu dar certo, talvez para a sua vida fluir, a sua vida melhorar, talvez você tenha que seguir as direções de Deus, seguir as orientações dEle. Mesmo que a direção de Deus vai contra as tuas vontades, mesmo que a direção de Deus vai contra as suas decisões, mas que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida, que você possa dizer a Deus: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você submeter à vontade de Deus, quando você deixar Deus tomar controle da sua vida, você vai ver o sobrenatural do Senhor acontecendo. Você vai ver as bênçãos do Senhor recair sobre você. Porque a palavra nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se aquele grupo seguisse a orientação de Deus, Deus iria restaurar eles. Deus iria edificá-los, Deus iria plantá-los, Deus iria trazer esperança, algo novo para a vida deles. Você quer algo novo de Deus? Você quer viver algo novo da parte do Senhor? Então se submeta à vontade dele. Não seja como os outros que só buscam bênçãos, maravilhas, milagres, mas não querem se submeter à vontade de Deus. Muitos estavam com Jesus quando ele estava ali curando os enfermos, fazendo cegos voltarem a enxergar, fazendo paralíticos andarem. Mas quando Jesus foi preso, quando Jesus estava ali ensanguentado, machucado naquela cruz, quando Jesus estava carregando a cruz, passando pela via dolorosa, muitos lançaram pedras, muitos julgaram, xingaram Jesus. Aqueles mesmos que estavam do lado dele quando ele estava curando, libertando, foram os mesmos que rejeitaram ele, que desistiram, que abandonaram ele quando ele estava ensanguentado, machucado. É o que muitos fazem hoje. Muitos só querem o Jesus das bênçãos, dos milagres, das maravilhas. Mas um Jesus que foi morto, crucificado, que sofreu por nós naquela cruz, esses ninguém querem mais. Esse muitas pessoas têm abandonado. E você? Qual é a sua decisão? Qual é o próximo passo que você vai dar? Você vai se submeter à vontade de Deus? Você vai querer o Jesus que morreu por você naquela cruz? Ou você vai seguir as suas próprias decisões? Deus nos deu um livre-arbítrio. Cada um faz da sua vida o que bem entender. Só que as consequências também chegam. Eu espero que você reflita
e aceite a se submeter à vontade de Deus. Que você aceite que Deus seja o governador, o rei da sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida. Abre a porta do seu coração para Ele. Aceite as direções e as orientações que Ele tem te dado, mesmo que isso vai contra sua vontade, contra os seus desejos. Aceite a vontade de Deus e você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Esta é a palavra que eu deixo para você neste dia. Que você possa refletir e decidir seguir os caminhos do Senhor. Que você possa refletir e decidir aceitar a vontade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém.